Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Estamos aqui para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você pode conversar comigo lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos de volta das férias. Eu espero que todo mundo tenha percebido que a gente tirou umas 2 semaninhas de férias, estamos Senão fica voltando. feio, né? Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E juntos você pode nos encontrar nesse próximo semestre. Estamos começando aqui, né? Vamos dar um start no nosso segundo semestre, mais um segundo semestre, né? Nesse segundo semestre tem nosso aniversário, enfim. Então, juntos você 4 sempre, anos. agora, 4 anos. Agora, a partir de agora, direto, o semestre inteiro com a gente aqui no @UTI Informe Ação, lá no Instagram, no podcast aqui no YouTube ou no Spotify, onde você preferir. O importante é você voltar ao semestre com a gente e nos acompanhar aqui toda semana no podcast com assuntos novos toda semana, né? Você também pode nos encontrar não, mas você também pode vir fazer parte, né, do nosso grupo do Apoie-se. Lá no UTI Informe Ação, a gente tem um Linktree. Então, se você clicar lá em cima no Instagram, tem um link, você pode clicar, vai abrir tudo que dá para você participar com a gente. Uma das coisas é o Apoie-se. O Apoie-se é o nosso grupo de apoiadores. São pessoas que mais um semestre estão com a gente, apoiando nosso trabalho. Nosso muito obrigada a todos. E em contrapartida, aí a gente aproveita para ajudar todo mundo a se manter mais atualizado ainda, né? Com conteúdos a mais, extras, mais aprofundados daqui do podcast, né? Então, tudo que a gente conversa aqui, a gente transforma no material complementar, com mais coisas, com mais sugestões, com mais material, e a gente envia para esse grupo. Então, se esse semestre você se animar de nos ajudar, porque essa ajuda é muito bem-vinda, e se animar em falar, nossa, esse semestre eu quero mais ainda, quero me aprofundar mais nos conteúdos, vem pro Apoia-se com a gente, tá bom? Dá uma olhadinha lá. E a gente tem uma novidade também, quem tá com a gente, né, então nos apoiando esse semestre também, é o pessoal da Clinic Physio, né? A Clinic Physio a gente vai falar sobre eles aqui nos próximos episódios, lá no nosso Instagram, mas é uma novidade que está no ar e que está nos apoiando no podcast e que a gente indica aqui no podcast para quem nos acompanha. Um software, um aplicativo onde você tem disponível, baseado em evidência científica, todas as escalas, todas as maneiras possíveis de se avaliar os pacientes dentro da UTI. Pesquisas, né? Questionários, pesquisas, escalas estruturadas de avaliação e etc. Exatamente. E tudo com a referência, então você pode, eu quero saber como faz o teste sentar e levantar. Então tem lá e tem o link direto para o PubMed, para o artigo científico. E além disso, além de você visualizar, você pode abrir lá um arquivo para cada paciente seu, né? Então você consegue gravar ali os resultados dos testes que você fez com seu paciente, e aí se você reavaliar daqui uma semana, você coloca lá de novo, você consegue ver a progressão do seu paciente. Então, ele funciona ali como um lugar seguro de alta evidência científica para você consultar e para você interagir com essa plataforma, colocando lá os dados dos seus pacientes e tendo um lugar seguro. Ele também, através da inteligência artificial, ele consegue ver, né, quais são as principais necessidades ali daquele caso clínico que você colocou, por exemplo, e te indicar os principais artigos científicos para aquilo. Então, se você colocou lá, abriu o arquivo do seu paciente, testou a força, esse paciente pontuou lá 40 no MRC, ele vai te indicar que aquilo é uma fraqueza adquirida na UTI, e ele vai entender a fraqueza adquirida na UTI como um ponto importante para você e vai te direcionar para o PubMed para ler os principais artigos de fraqueza adquirida na UTI, por exemplo, tá bom? Então ele está muito legal, tem muito espaço para muita coisa
E a gente está aqui indicando, né, para quem é aluno, vai ajudar muito na prática clínica, mas também para quem é profissional que está na UTI, que está na enfermaria ou que tem os próprios pacientes em casa. A gente vai falando mais sobre isso e vai postando lá no Instagram para vocês acompanharem, certo? Então é isso. A gente está voltando com tudo, né, Sancler? Porque a gente vai começar o primeiro episódio com a nossa retrospectiva científica do primeiro semestre, né? Temos várias coisas. Volta, mas pensando no que aconteceu no semestre passado, né? Isso já é uma tradição, a gente fazia a nossa retrospectiva científica e a gente foi vendo que a necessidade era de fazê-la com mais frequência, porque tinha muita coisa sempre que saía. Então a gente está de volta aí com uma retrospectiva de 2026.1 para abrir a cabeça do pessoal e ajudar assim, o que que a ciência, como é que a ciência vem moldando o que nós fazemos, principalmente focados para a reabilitação dos nossos pacientes na UTI. Acho que uma coisa legal de falar é que, assim, a gente, durante o semestre inteiro passado e o ano passado, se vocês voltarem para olhar os episódios, a gente tem episódios específicos de artigo científico. Aí, nesses episódios, a gente destrincha todo o artigo, né? Então, a gente teve um de VNI, né, no primeiro semestre, que saiu o guideline. Então, aí, nesse episódio, a gente faz, assim, Do Senaf, né? Do Senaf. Do Senaf, do Estudo Sorro. Aí, nesses episódios, a gente faz assim um episódio inteiro só daquele artigo. No de retrospectiva, a gente traz alguns, né? A gente separou 5 aqui. A ideia não é destrinchar demais esses artigos, né? Mas é, como o Sancler falou, trazer assim, o que aconteceu, né? No meio científico, do que o pessoal está falando, quais portas ficaram aí abertas. Então, a ideia é dar uma passada em alguns artigos que foram interessantes nesse semestre, né? Exatamente. E sempre a gente escolhe esses artigos e não é por uma questão de, este é o melhor artigo, esse teve mais citações ou esse tem esse tipo de metodologia. Mas é para construir um raciocínio que seja voltado para ajudar o profissional da UTI no foco na reabilitação. Então, vocês vão ver que a gente vai discutir aqui revisão sistemática, a gente vai discutir revisão narrativa, a gente vai discutir estudo observacional, ensaio clínico, mas são coisas que te ajudam a traçar uma linha de raciocínio para que você possa pensar na hora de tomar as decisões no seu dia a dia dentro da UTI. Então a gente escolheu 5, até porque se fosse mais que 5, a gente ia ficar 3 horas, 4 horas, 5 horas falando aqui, não ia dar muito certo. Então vamos começar? Posso começar com um que eu gostei bastante? Acho que eu gostei por vários motivos, né? Esse artigo, ele fala um pouco sobre como que a gente poderia, de verdade, assim, de verdade não, mas na prática clínica mesmo, medir ali, ter resultados dessa mobilidade precoce dos pacientes, principalmente com ênfase em sair da cama. Então, são duas coisas que eu acho que eu gosto muito e que eu acho que estão em alta, né? A gente pensar em índices, né? Assim, então, em taxas, né? Minha UTI sai bastante dos pacientes do leito, não sai, né? Então, a gente ter esses dados. Conseguir monitorizar, né, adequadamente. Isso, obrigada. Monitorizar adequadamente. E a outra coisa que a gente gosta muito, que a gente fala aqui, que os artigos vêm mostrando muito, que é sair da cama, né? Então, não só fazer o exercício ali na cama. Então, é um artigo que então é desse primeiro semestre de 2026, e o título é mais ou menos assim: Avançando a medição, prática e resultados da mobilidade precoce na unidade de terapia intensiva, o índice fora da cama, né? E aí, eu queria falar um pouco do começo dele, né? Eu gostei muito de como ele trouxe por que ele fez, e aí eu me identifiquei, porque não sei se todo mundo sabe, mas quando eu fiz o meu mestrado, e depois no doutorado também, eu usei acelerômetro, né? Porque eu queria ver o tempo que os pacientes passavam em inatividade, sentado, deitado. A gente tem 2 publicações com isso, né? E assim, é muito complicado, né? Porque a gente olhava assim, os dados do acelerômetro, primeiro que não existe uma fórmula, o acelerômetro é feito por fórmulas, né? E aí não existe uma fórmula para UTI. Então, por exemplo, a gente, no nosso estudo, a gente usava para idoso, porque a gente achava que era o que mais se aproximava próximo, né? dos pacientes na UTI, né? E ele fala exatamente sobre isso no começo, né? Ele fala assim: olha, quando a gente olha a maneira, né, que as pessoas usam para quantificar, né,
para ter esses dados de mobilidade, de fora da cama, enfim, a gente está falando, a gente já tem também um episódio sobre isso, né? De possibilidade de câmera, assim, né? Então, de filmagem, por exemplo. A Sensor gente de tem movimento, né? A gente falou é, de um artigo sobre isso, né? E a gente está isso. começando a trabalhar com isso aqui, para estudar isso aqui. Então, a gente É, tem essa possibilidade, a gente tem a possibilidade, né, da época das cavernas, que era as pessoas ficavam olhando o paciente na UTI e anotando. anotando, né? A gente tem os acelerômetros, enfim, mas ele traz assim que, primeiro, né, é muito heterogêneo, então é muito difícil, né, de você chegar em algum acordo em relação a isso, né? E que a gente precisava de alguma coisa mais clínica, né, assim, mais palpável, né? Então, eu achei bem interessante, assim, eu acho que conversa bastante com coisas da nossa prática clínica mesmo, né? É. E eu acho que ele ajuda muito a gente estruturar melhor o atendimento, porque o índice proposto, né, esse índice fora da cama, o Out of Bed Index, ele faz uma relação entre o número de atividades que são executadas fora da cama, ou seja, das vezes que o paciente sai do leito, dividido pelos pacientes que tinham possibilidade de sair do leito. Então, a gente está falando sobre o aproveitamento do potencial, né? Então, você pega os pacientes que têm um potencial de mobilização e quantos efetivamente eles estão sendo mobilizados. Então, isso traz, inclusive, a responsabilidade do atendimento. Será que a gente está conseguindo oferecer o que precisa para aqueles pacientes que realmente têm indicação? Né? E isso pode ajudar muito no gerenciamento dos atendimentos de uma UTI. Porque se você descarta aqueles que não têm prognóstico, que não têm possibilidade de sair do leito, você também está dizendo assim, gaste menos tempo aqui, porque tem outros pacientes que precisam de você, você precisa subir o índice de fora da cama, né? Então, eu gostei muito porque ele tem essa visão também, né? E é um artigo que os autores da Universidade da Califórnia, que os autores, eles propõem isso, eles explicam, né, por que esse índice foi criado dessa maneira e que isso pode ser usado, como você disse, por um benchmark, para indicadores, para falar, olha, na nossa UTI, a gente está indo no máximo de possibilidade que os indivíduos têm de estar fora da cama. E aí a gente trabalha com indicadores, a gente sabe, né, você até colocou esses dias lá, tempo que demora para um paciente ficar em pé, tempo que demora para um paciente sentar, se a capacidade dele de deambular dentro da alta, são todos indicadores já conhecidos, mas são indicadores que não me refletem o potencial. Então, o índice fora da cama é um índice que reflete o potencial que a gente pode alcançar. E aí a gente dá uma resposta. A equipe de fisioterapia está conseguindo ir realmente onde ela precisa ou está deixando um pouco a desejar em cima disso? É. E sabe outra, ele faz um tipo de estudo que é um pouco até diferente, né? Porque ele mistura várias coisas, né, no estudo. Então ele fala que primeiro ele fez essa, como se fosse essa revisão, né? E aí achou Uhum. os métodos de acompanhar a mobilidade dos pacientes, né? Aí depois eles foram investigar em 30 pacientes, e aí eles colocaram, né, acelerômetro, eles colocaram o monitoramento de vídeo, né, nesses pacientes e foram olhando o prontuário, né, então que era descrito pela equipe, e aí a equipe toda, enfermagem, físio, enfim, então foram procurando essas palavras, esses termos de mobilidade, enfim, e aí eles viram que algumas coisas interessantes para quem gosta disso, né? Então, por exemplo, o acelerômetro, ele superestimava eventos de deambulação. Então, às vezes aparecia que o paciente tinha andado e o paciente não tinha andado, né? Mas Uhum. ele capturou com precisão o tempo deitado, né, do paciente. Aí ele fala um pouco da documentação, né? Então, a documentação estava muito próximo ao que eles filmaram que acontecia ali no leito, né? Mas ela subnotificou a frequência de ficar em pé, né? De transferências e tudo mais, porque imagino que ninguém também escreve tudo, né? Assim, tipo, sei lá, É, enfermagem. Passou o paciente de repente para a cadeira para almoçar, não sei se a gente escreve, né? O paciente ficou em pé para ir para a cadeira para almoçar, depois ficou em pé para voltar para a cama, né? não, Então, ainda mais outras profissões, né, que não lidam com esse processo da reabilitação. é. Então, assim, ele pegou tudo isso, né, e aí eles começaram a pensar em desenvolver essa abordagem, né, algorítmica, pensando nesse desempenho de mobilidade. E outra coisa que eles fizeram um grupo, eles chamaram de grupos focais, né, com enfermeiro, fisioterapeuta e médico. Eles queriam entender qual era a perspectiva dessas profissões sobre essa questão de medição de mobilidade na UTI, né.
E eu achei muito legal que eles fizeram uma análise temática e identificaram 4 prioridades para os profissionais. Então, uma era estabelecer métricas padronizadas, né, que é uma coisa que a gente não tem, incorporar essas métricas quantitativas e qualitativas. Outra coisa muito interessante, que a gente já falou aqui também, equilibrar a quantidade de dados que a gente tem. Então, assim, não adianta a gente ter 400.000 dados, né, que não funciona, E né? o que é efetivo mesmo, né? Que ajuda a gente. Exatamente. E o que você acabou de falar, que é usar essa análise para monitorar o progresso ao longo do tempo, indicadores e tudo mais, né? E aí, a partir daí, então, eles desenvolveram esse índice, né? E essa métrica que é mais automatizada, enfim, né? Então, eu achei bem legal, assim, achei um artigo bem. Sabe, eles analisaram o tema como um todo, assim, antes É. de desenvolver propriamente dito, né? E traz uma proposta, né, para o pessoal que está ouvindo entender, assim, né? Ele faz um índice que é relativamente simples de você calcular, matematicamente falando, e ele traz uma clareza muito grande. Então, por exemplo, um índice fora da cama de meio quer dizer que o indivíduo saiu da cama uma vez para 2 dias que ele tinha a possibilidade de sair da cama. Ou seja, ele não está conseguindo fazer na quantidade de dias que ele tem. Aí você pode começar a discutir se é uma questão de tempo, se é uma questão de barreiras de processo, barreiras estruturais do paciente, o que que acontece para ele não fazer isso, né? E já, por exemplo, se você tem um índice de 2, quer dizer que um paciente ele saiu 2 vezes da cama num dia que ele era elegível. Então, para UTIs como as brasileiras, que a gente tem fisioterapia 24 horas na maioria delas, a gente espera, inclusive, que esse índice não fique em 1. Ele tem uma grande chance de ficar em acima de 1, né? E você começar a associar esses resultados com outras coisas, como fracionamento do plano terapêutico, né? Estimular mais vezes o paciente a sair e tal. Então, é algo bem, bem interessante. E essa questão do time, né, da equipe, você já percebeu que todos os estudos que falam sobre protocolo, plano terapêutico e etc., eles obrigatoriamente trabalham com uma equipe multiprofissional integrada para tomar esse tipo de decisão. Então, é até uma coisa para você levar para uma visita multidisciplinar esse índice e falar, olha, a gente precisa discutir porque a gente está oferecendo ou não está oferecendo o que eu necessitaria para esses pacientes, né? Eu acho que é uma É. coisa muito bacana que vale a leitura para o pessoal incorporar isso no dia a dia, ou ver a viabilidade e possibilidade no seu serviço. E só para terminar, né, depois que eles fizeram, né, retrospectivamente eles testaram, não sei se pode ser essa palavra, né, mas eles usaram Pode. ali em 8.000 pacientes de 7 UTIs diferentes, né, então esses dados que o Sancler falou veio dessa análise, né, e só para falar, eles viram que, por exemplo, 46% dos pacientes realizaram atividades fora do leito nos dias elegíveis. Então, assim, metade dos pacientes não estão, né? Não Então, é faz. um super indicador, né, de alerta, enfim. E também ele viu, tudo bem que é um estudo retrospectivo, né, mas ele viu uma associação com alguns desfechos, né? Então, ele traz que cada evento adicional fora do leito, né? Então, cada sair do leito ali por dia elegível. Então, de novo, é o que o Sancler falou, é muito legal porque ele traz esse dia elegível que era um problema que a gente tinha. Eu já ouvi muito de revisor, quando eu publiquei, por exemplo, quando a gente olhava, quanto tempo demorou para sentar, aí o revisor sempre trazia isso, mas ele era elegível para sentar nesse tempo, né? Então era um problema que a gente tinha. E aí ele fala que cada evento adicional fora do leito, por dia elegível, associou-se a uma redução de 10% na duração da ventilação mecânica e 5% no tempo de internação hospitalar. Então, assim, é um dado super legal, né? Você está monitorizando e está presumindo que esses desfechos vão acontecer assim. A gente sabe que é associação, como você falou, mas é uma associação de algo que a gente já tem vários estudos mostrando que um dos principais fatores da mobilização adequada é a redução do tempo de internação. Está mostrando, inclusive, que com esse índice você pode monitorizar se essa mobilização adequada está acontecendo. E só para terminar, ele também fala que eles colocaram isso dentro do dashboard de qualidade deles e que foi integrado com sucesso dentro do dashboards institucionais. Então, assim, acho que é isso. Vale a pena dar uma lida no estudo, porque é bem interessante, né? Isso. Bom, eu posso pegar o gancho, então, já que a gente está falando sobre sugestão, mensuração, implementação, equipe e tal.
Um dos outros Boa. trabalhos que a gente selecionou é um trabalho que fala exatamente sobre isso, sobre a implementação de programas sistemáticos, organizados, protocolados de mobilidade dos pacientes. Isso é uma iniciativa que quem já conhece, eu até recomendo fortemente que vá lá no Instagram, que é o AMP, que é o Programa de Mobilização do Johns Hopkins, que é um programa voltado para mudança de cultura, para estimular que mais níveis de mobilidade sejam alcançados. É muito legal, são coisas muito práticas para o dia a dia. Eles já tinham um estudo semelhante com o Wake Forest lá de 2013, de como era o processo para se implementar, e agora eles fizeram isso em 5 hospitais dos Estados Unidos, porque eles têm essa, não sei como é que chama, força-tarefa, um trabalho, né, que eles vão de hospitais em hospitais implementando esse programa de mobilidade. Então é um trabalho super bacana e interessante. Eu acho que ele é válido muito para gestores, né, que querem fazer a sua equipe ter um programa implementado, mas ele é muito válido para o profissional que trabalha num local que não tem isso implementado, para que ele possa mudar a cultura dele, a forma dele de agir e colocar no dia a dia um programa de fisioterapia. Então, é um estudo multicêntrico, liderado pelo Johns Hopkins, pelo grupo do Johns Hopkins, feito em 5 hospitais, e quis responder assim: dá para você colocar esse programa estruturado, mesmo que seja em hospitais diferentes? E aí eles fizeram essa implementação e eles falam sobre ela. Só para a gente ter uma ideia, esses 5 hospitais, durante a implementação, a gente está falando mais de 15 mil internações. Então é muita coisa, a gente está falando aí de um período longo e como existe estrutura para você implementar um programa de reabilitação. E eles trabalham, né, o artigo em cima do que eles chamam de modelo TRIP, né, que é Translation Research into Practice, né, que é uma questão importante também para a gente, né, que a gente discute muito. Como que a gente traz, como que a gente transfere para a prática o que a gente já sabe na literatura, né? Tanto que depois, quem quiser ler com calma, na introdução ele traz uns dados para justificar isso. Ele fala: olha, a gente sabe que a mobilização precoce é boa para os pacientes, só que, O embora a gente difícil é saiba fazer acontecer. e programas de mobilidade estruturado melhoram, né, eles trazem melhores resultados, ele traz assim dados de, mas veja, tem aqui em 8 hospitais, por exemplo, ele traz um dado aqui, em 8 hospitais eles atingiram apenas 0,6 a 22% dos pacientes elegíveis, né? Aí ele fala: 2 locais descontinuaram as iniciativas, né? Então, assim, ele traz na introdução como é difícil implementar efetivamente, trazer para a prática, né? E aí eles usam essa metodologia, né, de translação, assim, do conhecimento, né? E aí até ele tem uma tabela que eu achei bem legal, que ele coloca os componentes principais para a implementação, né? E aí ele coloca, eu vou falar aqui rapidinho, ele coloca priorização organizacional, obtém apoio da liderança institucional, né? Então isso precisa ser uma prioridade para a instituição, né? Medição sistêmica e objetiva da mobilidade diária, né? Então a gente precisa integrar medidas de mobilidade e definição de metas no registro eletrônico de saúde. Mitigar as A gente tem barreiras, né? até um episódio sobre isso, né? Sobre a monitorização e sinalização da mobilidade. Exatamente. Mitigar as barreiras, né? Então, assim, ver quais são as barreiras do seu hospital, né? Identificar e traçar estratégias para diminuir. Educação e treinamento, né, da equipe, a gente fala muito isso aqui também, né? Educar a equipe ali que está à frente, infraestrutura, né? Então, e identificar. Buscar a infraestrutura, ele fala, né? A gente tem que estar sempre buscando. Exatamente, e identificar, a gente também já falou disso aqui, identificar os especialistas que vão servir ali como um defensor da mobilidade naquela unidade, né? O líder ali, integração do fluxo de trabalho, né? Feedback dos dados e promoção e conscientização. O que eu acho legal dessa tabela que eles trazem? Porque de repente a gente pode olhar item por item e pensar no nosso hospital. De repente, o que a gente ainda não fez, né? O que a gente pode trabalhar em cima desses itens de implementação, né? Porque às vezes não está dando certo, porque está faltando alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu achei bem legal essa tabela. E eles mostram claramente com isso
que não basta você ter um protocolo. E é legal essa discussão, né? A gente falou nesses anos todos aqui no podcast o quanto ter um protocolo é importante. E aí já está se discutindo, então, que não é mais só ter o protocolo, é ter o protocolo e conseguir implementar ele de vez. E aí vem todos esses quesitos que você acabou de falar. Então, você ter o protocolo é uma coisa, fazer todo mundo aderir ao protocolo é outra coisa. Ah, não, mas eu tenho meta todo dia. Mas você mensura se as metas são alcançadas ou não? A equipe adere às metas de mobilização? Ele traz um dado interessante que quando você adere 80% das metas de mobilização, você aumenta em 10% a chance de alta para a casa do indivíduo. Então, ele está falando assim, olha, se você, só o fato de todo mundo ter a meta, aderir e falar, a gente vai fazer isso para tentar buscar essa meta, se a gente conseguir fazer isso em 80% dessas metas, a gente tem 10% a mais de chance do indivíduo de ter alta para casa. E o contrário é super perigoso. Aqueles que não conseguem, você falou, tem 20%. Eu lembro de um trabalho de 2008 que o pessoal do Johns Hopkins publicou, que 11% dos pacientes na UTI recebiam fisioterapia somente, eram vistos pela fisioterapia. Então, nesses pacientes que têm 20% ou menos, a chance de alta para casa é mínima e há um aumento da mortalidade, não por causa da função, mas por causa de todas as complicações que vêm dos indivíduos que não conseguem ir para casa. Então, não sendo diretamente ligado à mortalidade, também traz informações sobre como não direcionar o protocolo para isso, não fazer um trabalho de implementação e manutenção, também impacta nesse tipo de desfecho para os pacientes. E ele até comenta que esses benefícios, né, esses dados que você acabou de falar, eles são muito mais pronunciados, são muito mais expressivos nos pacientes com menor funcionalidade, né, a hora que ele acorda, ou enfim, né, que é bem o que a gente vê, né, Sancler, não faz tanta diferença para aquele paciente que entra na UTI, que está forte e que não é sedado e que continua forte a UTI inteira, mas E faz vai muita estar bem, né, diferença. logo. Mas faz muita diferença o protocolo acontecer efetivamente para aqueles pacientes que têm muitas comorbidades, para aquele paciente que sedou e ficou fraco, né? Enfim. Então, é isso. E aí ele traz como resultado, só para comentar, assim, que subiu em relação à aderência, né, à documentação das coisas, saiu de 30% para 98%, né, o atingimento de metas, né, ele fala que foi de 42% a 80% nos dias de internação, então assim, eles mostram resultados expressivos com essa, digamos, com essa proposta que eles deram, né, de como implementar esses protocolos dentro do hospital. Então, assim, o que eu acho legal que ele fala assim na discussão, né? A implementação sistemática de programas de mobilidade é viável, né? Sem aumentar o quadro de funcionários. Né? Então, assim. Porque a primeira coisa que todo mundo acha, né? Que você vai ter 1000 coisas de burocracia, você vai precisar de mais gente, senão você não consegue, etc. E ele continua falando que o engajamento da equipe e o registro no prontuário são essenciais, né, para transformar a mobilidade em meta diária. Que são coisas relativamente simples, né, gente? Não sei, e a gente não consegue fazer Exatamente. acontecer. Então, acho que é isso, a gente agora tem que buscar fazer acontecer, né? É esse conjunto aí que você colocou agora no final bem, que é medir, ter os indicadores, ter metas e fazer-se fiel à meta e documentar tudo isso. Então são ações, na verdade, a gente já faz. Só que se não tem uma estruturação para isso, você não fica sabendo o resultado, a meta nem sempre é alcançada e etc. Então, Mas a gente já faz, mais um mas trabalho. tem A muito. gente faz. Não, eu digo assim, a maioria dos hospitais hoje, sei lá, mede alguma coisa de mobilidade, usa uma IMS, por exemplo, ou pelo menos passa, não de maneira estruturada, esse aqui levantou, não levantou. Então você já tem um olhar para isso. A meta terapêutica, eu não quero desacreditar que a gente não faça, eu acho que pelo menos vagamente na cabeça do fisioterapeuta, numa passagem de plantão, isso é falado. A documentação teoricamente tem que estar escrito em algum lugar. Pode estar escrito só numa evolução que não se transforma no indicador. Então, as coisas falam, a gente não estrutura. E dá para você fazer tudo isso estruturado sem aumentar a carga de trabalho. Se isso já deveria existir, dá para fazer. Então, a nossa sugestão, quando a gente pôs esse artigo aqui, é justamente para quem está um pouco mais à frente, né? Acho que não só gestor, mas quem está mais à frente disso nas equipes,
a gente sugere fortemente que leia esse artigo, porque eu acho que vai dar um caminho das pedras legal aí para quem está precisando dar uma ajustada aí na implementação do protocolo de reabilitação na sua UTI. Muito bem. Exatamente. Próximo. Nós temos. Quer Posso. falar ainda de protocolo? Ou então manda aí. Não, pode falar qual você ia colocar. Não, eu ia sugerir da gente falar do trabalho que foi feito pela Carol Hudson, né, que é um trabalho mais recente, que deu uma olhada exatamente para como é o cuidado padrão, né? O que que a gente faz, o que que existe hoje, o que que os guidelines recomendam. Então, o que é essa tal reabilitação na UTI? Será que ela existe um padrão? Será que ela todo mundo sabe que é necessário fazer, mas será que todo mundo sabe como fazer, né? E aí o pessoal lá da Austrália, com outras pessoas, né? Não foi só da Austrália, um grupo de especialistas liderado pela Carol Hudson, eles se juntaram para fazer isso, uma revisão narrativa, mas que fosse atrás de qual é o padrão atual, o que que se faz hoje para cuidar de um paciente crítico. Como eu disse no começo, mesmo com a metodologia, às vezes, de uma síntese narrativa, né? Eles foram atrás de guidelines, de revisões sistemáticas e de ensaios clínicos randomizados para poder compilar tudo isso. A gente está falando de um grupo de pessoas que já trabalham e publicam há muito tempo dentro da área da terapia intensiva e reabilitação do paciente crítico. Dito E isso, aí, você acha né? que teve novidade? Mas teve novidade ou não? Dito isso, que você já supervalorizou ali o trabalho, tô brincando. Que você já falou toda a parte boa, eu vou, eu É. vou fazer o contraponto. Aí, Mas teve novidade ou foi mais do mesmo? para quem quer saber de bastidores, né? Logo que esse trabalho saiu, eu mandei pro Sancler, falei, você viu? Aí ele, e aí? Eu falei, e aí, nada. Não, assim, eu Mais do acho que mesmo. ele tá super bem escrito, né? Ele tá bem desenhado, tem ele metodologicamente, obviamente, ele tem umas figuras bem interessantes, né? Então, visualmente, ele tá legal também. Mas assim, me dá um pouco de cansaço só, sabe? Mas isso é bem pessoal, assim, porque, na verdade, eu acho que o que ele falou? Tudo que a gente vem falando, vem falando, vem falando, vem falando, né? Então, assim, eu tendo a gostar, por exemplo, mais do artigo anterior, né? Que é uma mão na massa, no sentido de falar, tá bom, a gente já tá falando, como que a gente faz acontecer, né? Como? Mas enfim, assim, eles trouxeram informações compiladas, digamos assim, de que para quem acompanha o podcast, para quem estuda, né, esse tema, para quem lê os artigos, para quem vai em congresso, é um pouco mais do mesmo, assim, né? Então ela fala sobre na fase de UTI, né? Então, a gente tem que fazer triagem diária dos pacientes para os critérios de segurança, Despertar precoce. implementar o bando ABCDEF, né? Minimizar a sedação, triagem de delírio, mobilização progressiva e protocolada, a parte nutricional. Aí eles trazem a questão da disfagia, do suporte psicológico também. Aí vai para a enfermaria, continuidade da reabilitação, acompanhamento cognitivo, otimização nutricional, reconciliação medicamentosa e como fazer essa transição de alta, né? E aí na fase da comunidade, que também a gente já falou aqui várias vezes, que acho que é o ponto assim muito, muito, muito fraco nosso no Brasil, né? Que é a hora que esses pacientes vão para a comunidade. Então, eles sugerem acompanhamento por telemedicina ou através de programas, né, em clínicas, em ambulatórios, que eles chamam de Especializado, né? pós-UTI, né? E aí eles sugerem de 8 a 12 semanas. O suporte psicológico, continuar rastreio de disfagia e suporte para o retorno ao trabalho. Então, assim, acho que eles só fizeram agrupar e deixar, assim, mais didático, né? Porque... Mas sabe o que que eu acho que é interessante? Eu concordo plenamente, por isso que eu falei tudo aquilo, mas no final das contas eu perguntei, será que é mais do mesmo, né? Porque obviamente é mais do mesmo. Só que o que eu acho interessante é que para muita gente a realidade é tão distante que o mais do mesmo precisa ser estruturado. Uhum. Então a gente fala assim, você precisa fazer reabilitação precoce. Tá, a pessoa, e talvez a resposta seja, a gente ouve constantemente, mas o paciente fica muito sedado, eles não tiram a sedação. Então, tem um problema nessa estrutura padrão. Então, o que eu gostei foi que é uma estrutura padrão e liga para a gente um alerta, e aí vou falar, quem está acompanhando a gente sabe, conhece muito bem essa estrutura padrão,
para essa falha que você disse, que é a continuidade no tratamento. Eles são muito fiéis a isso na hora de montar esse cuidado padrão. Tem que ter transferência de cuidado e plano de continuidade da UTI para a enfermaria e da enfermaria para fora do hospital. E aqui no Brasil a gente não tem essas clínicas especializadas, né? Muitas vezes o paciente vai e não tem acesso nenhum. Só que para muitos fisioterapeutas que ouvem a gente e que estão no mercado, eles vão atuar cuidando desses pacientes em casa. Então é importante ter essa ideia para dar continuidade no tratamento também. Então eu acho que é sim mais do mesmo, mas feito por pessoas que têm, são realmente expertos no assunto, de uma maneira muito organizada, mas é o mais do mesmo que precisa ser dito e colocado e posto para todo mundo, porque aí a gente chega nas pessoas que não conhecem o mesmo, para falarem que é mais. Para algumas pessoas pode ser novo, né? Boa, tá bom. Tá certo, E tá só um certo. parênteses, foi publicado na Intensive Care Medicine, uma das maiores revistas na área de cuidados críticos que existem. Então, né, você vê que também tem alguma coisa ali que atrai, não sei se é o nome dos autores, né, ou a importância do assunto, mas eu acho legal ver isso dentro dessas revistas. Uhum. Não, sim, com certeza, né? O impacto é muito maior, né? Pelo É. lugar da publicação, enfim, né? Falando Uhum. nisso, falando nisso, em de novo, o outro artigo que a gente trouxe é a volta dos que não foram, tô brincando, mas é Esse é outra o análise. artigo é a saga mais longa que Crepúsculo, é mais longa que Senhor dos Anéis, essa aí é bate recorde. Meu Deus, rendeu, né, gente? É mais uma análise do Team Trial. Então, o pessoal lá, o Ari, Serpa, né, a Hodgson, enfim, eles fizeram mais uma análise em relação aos pacientes do Team Trial. A gente trouxe, eu achei interessante, porque a metodologia, para quem gosta de pesquisa, é uma metodologia diferente. Metodologia não, uma análise de dados, né? Diferente. E a sensação que eu tenho é que eles ainda estão remoendo, assim, os resultados do Team Trial, sabe? Então, eles Não ainda... ficaram 100% satisfeitos, né, É, com o que eles encontraram lá no começo. exatamente, assim, sabe? E talvez, né, eu acho que o Team Trial, ele deu uma repercussão muito grande, mas ao mesmo tempo vieram muitas questões de, né, a gente já falou aqui, dos desfechos que eles mediram, como eles fizeram, enfim. Então, acho que eles estão tentando tapar esses buraquinhos, assim, é a sensação que eu tenho, né? E aí, o que ele fala, né, então, eles pegaram os dados, né, do ensaio clínico multicêntrico, né, então, lembrando aí do Team Trial, né, que foi um ensaio clínico multicêntrico, né, onde eles colocavam ali um grupo para trabalhar em intensidades altas, né, através do AMS, e o outro grupo no que eles chamaram de cuidado padrão, mas que a gente já sabe que era uma boa fisioterapia, né, e aí agora ele quer entender um pouco, porque assim, se a gente lembrar do Team Trial, esses pacientes, eles ficavam num AMS muito alto, mais alto que eles poderiam, né? Que eles chamaram de intensidade, pelo maior tempo que eles poderiam, né? Então, eles misturam, né? Teve as duas variáveis, né? Não que eles misturaram, mas acabou tendo essas duas variáveis, assim, né? Então, ele fala assim que ele quer. Ele começa a hipotetizar aí, né? Tentar achar a explicação de qual que é o papel da dose, né? De imobilização, né? Então, esse tempo, essa duração, a E o que intensidade. impacta mais, né? É ficar num tempo maior ou é ficar nessa zona de intensidade maior? Quem já viu até a figurinha que tem no Time Trial, é tipo assim, se o paciente tem IMS de 8, ou seja, ele deambula lá com auxílio, ele tem que ficar de 40 a 60 minutos fazendo aquele tipo, atividades naquele tipo de postura, naquele tipo de nível de mobilidade que ele alcança. E foi aonde a gente sabe que vieram os dados de maior quantidade de eventos adversos, né? Então ficou essa dúvida no ar. E eles tentaram esclarecer um pouco se essa quantidade de eventos adversos é para todo mundo, basta ficar mais tempo ou basta ficar mais intensidade, qual é a combinação que faz mais isso acontecer. E aí, uma das coisas que ele põe a mais é a mortalidade em 28 dias, né? Achei, sei lá, um negócio meio posto ali, enfim. Mas ele coloca esse desfecho também da mortalidade em 28 dias. E é isso, gente. Ele quer entender, assim, se tem qual que é o papel, se algum desses fatores de forma mais isolada, digamos assim, explicaria, né, algum resultado ali, né? Aí ele fez uma metodologia, uma análise de dados, desculpa,
lá específica, que acho que não é o caso aqui, né, da gente discutir isso, mas ele usou, então, esses 741 pacientes deles, né, e aí o que ele fez, ele criou, né, não sei se criar é a palavra, se não for você pode me corrigir, tá bom? Mas é como se ele tivesse criado, assim, possibilidades desses pacientes, né. Combinações possíveis. Isso, obrigado. Combinações possíveis. Acho que fica É, fica bom, assim, né, de doses, né, então de intensidade com tempos diferentes, para entender como que se é. como iria se comportar nossa, foi difícil de sair essa parte. Como iria se comportar o modelo ali e os pacientes dentro desse É. desfecho, né. Para entender, tipo assim, o paciente que era IMS 4 e ficou 20 minutos, um outro paciente era IMS 4 e ficou 30, o outro era IMS 9 e ficou 60. Ele foi fazendo todas as possíveis combinações para estudar o que é que cada uma dessas combinações tinha de impacto na mortalidade. E o principal achado é que quando os pacientes eram mobilizados por muito tempo, mas eles tinham baixo nível de mobilidade, isso estava associado a maior mortalidade. Então eles viram assim, aquele seu paciente que só consegue sentar na beirada da cama e você senta e fica 1 hora com esse paciente, quanto mais tempo você insiste naquilo ali que é o máximo dele, isso tinha uma associação maior com a mortalidade. Então, liga um alerta que você insistir demais em quem tem pouca capacidade é meio perigoso. E aí eu vou voltar aqui no episódio que a gente conversou com a Sabrina Egman. Eu lembro dela falar assim, a gente tem que ler o paciente. Às vezes você faz uma proposta e você põe o paciente, com 5, 10 minutos ele começa a cair a cabeça, que é um nítido sinal de que ele está fadigando para manter a postura. Então talvez aquele seja o momento de você interromper no tempo, né? E eles também acharam que, por exemplo, esse mesmo paciente com essa IMS de 4 que senta ali, se esse paciente tiver um pouquinho melhor a IMS, o mesmo paciente, não, desculpa, mas se for um paciente com IMS de 5 ou de 6, se você aumenta o tempo, aí já não gera tanta coisa. Ou seja, o paciente que é mais funcional, ele tem que receber mais tempo. O que é menos funcional, ele tem que receber o tempo adequado. A gente não pode exagerar no tempo, porque isso não traz resultados mais satisfatórios. Exato. Ele põe esses marcos, né? Então, seria um paciente com AMS menor, igual, né, ou menor a 2, a gente tem que tomar cuidado, né, para mobilizações muito prolongadas, né? Ele coloca ali, talvez, deveria ficar ali menos de 20 minutos, enfim. E aí ele traz o AMS4, né? Então, a partir de AMS5, enfim, aí o tempo parece não trazer prejuízo para esses pacientes, né? Não ser um fator perigoso, digamos assim, para esse paciente. Agora eu vou te falar uma coisa que ele traz na discussão, porque eu fui ler a discussão, né? Porque eu leio a discussão dos artigos, porque eu gosto de entender o que eles ficaram pensando, né? E aí, ele traz isso que você falou, né, então estender as sessões de mobilização para pacientes que são incapazes de atingir níveis significativos de atividade, né, pode sobrecarregar esse paciente fisiologicamente falando, trazer prejuízo clínico, né. E por outro lado, assim que o paciente atinge uma capacidade de, né, de ficar em pé, enfim, e daí para frente, né, o tempo prolongado deixa de ser prejudicial. Não estamos dizendo que precisa ser prolongado, só estamos dizendo que parece, né, Tem não menos ser impacto. ter menos impacto, ótimo. Só que ele traz, sabe, uma discussão de que, assim, existe ali, talvez por trás, uma questão desses pacientes, por exemplo, que não alcançam um nível maior, deles serem mais graves mesmo, né. E aí eles Estarem numa morrerem fase mais grave. e eles morrerem, não porque de repente a gente mobilizou, né, mas porque esse paciente já era grave mesmo. Então eu acho que, assim, a ascensão que eu tenho, eu já falei aqui, e esse é mais um estudo que me confirma isso, quando veio o Teen Trial, surgiu muito um boom, assim, né, de: "Ai, é perigoso, não sei o quê, a mortalidade, o evento adverso", e aí eu tenho a sensação que eles foram colocando mais o pé no chão, sabe, porque ele discute muito, assim, de que: "Olha, mas talvez esses pacientes, É iam muito morrer". dinâmico o paciente. Às vezes você fez no mesmo paciente que tinha um MS de 3, você fez 3 sessões e ele morreu, porque ele era muito grave. O outro você fez uma sessão, ele melhorou e você fez 10 sessões com MS de 8, 9, 10 e ele ficou super bem.
Inclusive, ele rediscute, não vou falar aqui porque nosso tempo está acabando, mas ele rediscute aquele outro artigo da diabetes deles, né? Que eles Que mostrou que os pacientes com diabetes é o que tinham mais eventos adversos. Ele fala que talvez não seja bem por aí, né? Enfim. Mas eu acho que a mensagem principal é que a gente tem que adaptar, né? Adaptar a mobilização à capacidade fisiológica e funcional em tempo real ali daqueles pacientes, né? Eu acho que uma coisa que também é bem interessante, a gente tem o hábito de dizer assim, o paciente, às vezes o paciente que precisa mais tempo, é o paciente que está mais fraco, ele precisa de você mais tempo. Na verdade, ele precisa de uma prescrição mais detalhada, mais atenção à progressão e tal. Não necessariamente é mais tempo, Uhum. né? Mas é muito difícil isso. Isso aí são as artimanhas do fisioterapeuta para chegar nesse equilíbrio aí. Exatamente. E por último, vai você, para não dizer que a gente não fala da Bom, parte respiratória. né? Mas hoje eu falei que era tudo voltado para função e reabilitação mesmo. Por último, a gente vai para o Jornal de Fisiologia Aplicada. Olha só, quem diria que a gente chegaria ali. Mas eu vou contar uma historinha sobre esse também, Débora. Toda vez que a gente vai dar aula, eu dou aula de ventilação mecânica, um dos slides que eu uso é um trabalho de 2008 do New England, que fez biópsia ou em pacientes que foram para cirurgia ou pacientes que morreram, para analisar o músculo respiratório, diafragma, e entender o que acontecia com eles. E eu lembro que esse trabalho foi muito impactante, foi publicado no New England, e até hoje a informação é muito importante, é que os pacientes com 18 horas de ventilação mecânica controlada, eles tinham prejuízo no diafragma, perdiam fibras, eles perdiam capacidade de contração, e isso justificava que a gente tivesse protocolos direcionados para o paciente ventilar no modo pressão de suporte e sair do ventilador o mais rápido possível. E aí, esse trabalho, publicado agora nesse ano, é uma revisão sistemática com meta-análise. Foi liderado, é uma parceria do pessoal do Chile e o pessoal dos Estados Unidos, uma colaboração que também envolve outros países. E aí eles quiseram saber, assim, o que acontece fisiologicamente que faz o músculo respiratório ter tão prejuízo, principalmente naqueles pacientes que vão para ventilação mecânica e sepse. E aí ele consegue colocar, faz uma baita de uma busca, né, de revisão sistemática mesmo, e no final inclui 8 estudos com mais de 180 pacientes críticos, faz meta-análise quando é possível, e ele encontra explicações fisiológicas do impacto que a ventilação mecânica tem para isso. Então, sim, o paciente que é ventilado mecanicamente, ele reduz as áreas de fibras diafragmáticas, ele tem menor proporção de fibras do tipo 2, ele tem força de contração das fibras reduzidas e ele tem aumento de proteínas que são degradantes. Então, o músculo sofre muito, fisiologicamente falando, quando ele é submetido à ventilação mecânica. E por isso que a gente gera tanta dificuldade e a necessidade de se fazer retiradas o mais rápido possível do ventilador desses pacientes, né? Então, assim, e é uma revisão sistemática só de trabalhos que estudaram isso via biópsia, viu? Só trabalhos que estudaram via biópsia. Então, é bem importante esse tipo de evidência científica, porque é algo que a gente falava há muito tempo com um estudo, e agora a gente tem uma revisão sistemática, com metodologia adequada, com método de avaliação altamente preciso. A gente está falando que precisa fazer biópsia das pessoas, mas a gente precisa entender que se a biópsia está mostrando isso, isso é o que acontece na minha prática clínica. E que engloba, né, toda essa parte de fisiologia e fisiopatologia, né, pensando em força, nas proteínas propriamente dita, né, em proporção de fibras. Achei bem rico também. Acho que é um estudo legal para ler, para entender, né. Hoje eu estava falando com a aluna da importância, né, da gente voltar um pouco na fisiologia, na fisiopatologia, né, das coisas, para não sair assim: "Ah, por que que tem que tirar do ventilador o mais rápido possível? Ah, porque é ruim para o músculo, né? Ah, porque faz mal para o". Deixa mais um dia, ele aguenta mais um dia, né? É isso que vai acontecer lá do ponto de vista celular, né? E Exatamente. até uma coisa que a gente também já conhece isso para o músculo periférico, é inflamação do músculo, né? Você tem mais taxa inflamatória do músculo, você tem disfunção mitocondrial, e aí diafragma é um músculo, né,
altíssima durabilidade, resistência à fadiga, via oxidativa, e altera a expressão gênica também proteica. Então, você faz o que acontece com o músculo periférico também, que fica fraco com esse processo de infecção, de drogas, etc., na UTI. E por isso a gente tem essas dificuldades, e isso explica muito das dificuldades que a gente tem nos pacientes com desmame difícil e prolongado, né? Muito bom. É isso, gente. Esses eram os artigos que a gente queria trazer, como eu, reforçando o que eu falei lá no começo, né? Existem outros artigos que foram publicados nesse semestre que são muito bons, inclusive alguns a gente trouxe para episódios específicos, né? E gastamos o episódio inteiro falando dos artigos, então volta para ver. Mas a ideia era dar uma pincelada em outras coisas interessantes, né? Então, tá super à disposição aí para quem quiser realmente ficar atualizado, é só acompanhar aqui o podcast, ouvir e receber os nossos artigos. Se você tiver no Apoia-se, a gente vai mandar os artigos. Se não, fica a Exatamente. sugestão de você entrar lá no PubMed, enfim, e procurar o artigo. Tá bom, gente? A gente vai estar Só uma deixando aqui o nome do autor e a data e o DOI, mas quem quiser isso, obviamente, que a nossa comunidade de apoiadores já recebe isso diretamente. E eu esqueci de falar lá no começo que a nossa parceria com o Clinic, a gente tem um cupom, né? Então tem um cupom UTI Forma, e aí tem 5% de desconto no plano atual. E aí a gente vai falando mais coisas sobre isso por aqui, tá bom? Então a gente se vê no próximo episódio. Fiquem com a gente, estamos animadíssimos para esse segundo semestre. A gente tem um monte de coisa legal, né, Claire? Tem o CIFI, eu vou para o europeu, né? A gente tem artigos nossos aí que estão saindo, que assim que sair a gente vai Muita trazer coisa para cá. saindo e a Então gente tem vai muita discutir coisa aqui. esse semestre. Fiquem com a gente, tá bom? Então até semana que vem, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau, pessoal.